caso Marielle Franco está avançando, com um depoimento lá que o Elcio de Queiroz deu, que foi um dos assassinos, né, da vereadora. Agora a gente ficou sabendo que o depoimento aconteceu, pelo menos em parte, porque a esposa de um dos assassinos, o Rony Lessa, acabou com o álibi deles. Esse novo depoimento prestado há 2 meses derrubou o álibi do marido e contribuiu, então, para que o outro réu, o ex-PM Elcio de Queiroz, fechasse o acordo de delação premiada. Mas enfim, o Flávio Dino ele tinha cantado a bola, né, umas semanas atrás, que temos aí descobertas, vão vir à tona muito logo, estou otimista, blá 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 blá, e de fato, nessa semana a gente teve aí a delação premiada do Elcio de Queiroz, né, que foi um dos participantes aí do assassinato. E a gente, a princípio, tinha sido colocado, né, que o acordo aí para a delação premiada teria acontecido porque teria chegado ao Elcio que o Rony Lessa teria admitido que ele buscou informações sobre a Marielle e a filha dela, e que era algo que estava sendo negado. Então o Elcio se sentiu traído e, por causa disso, ele resolveu fazer a delação premiada. Só que agora veio uma outra informação de que, na verdade, essa decisão teria vindo depois de um depoimento da esposa do Rony Lessa. Vamos ver melhor essa história lá, o UOL trouxe pra gente. Que a mulher de Rony Lessa, que é acusada de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, desmentiu a versão de que ele teria ficado em casa na noite do crime. Esse novo depoimento prestado há 2 meses derrubou o álibi do marido e contribuiu, então, para que o outro réu, o ex-PM Elcio de Queiroz, fechasse o acordo de delação premiada com os detalhes sobre os crimes. Esses detalhes foram revelados pela TV Globo ontem. Nas primeiras versões, a gente lembra, os acusados falavam que teriam passado a tarde, o começo da noite, bebendo em casa, na casa de Lessa, e depois teriam saído para ver um jogo no bar. O Elcio de Queiroz só delatou o amigo depois de ser confrontado com a nova versão dada por Elane. Os dois ex-PMs, estão aí presos desde 2019. É muito curioso, professora, né, a gente acompanhar toda a cronologia desse caso, as revelações que vêm surgindo. Muito triste, inclusive, a gente vê que eles terminaram ali a noite do assassinato no bar, mas queria entender, então, como essa quebra do álibi dada aí pela esposa do Lessa muda a situação. Inclusive, eu vi que o Lessa e o Elcio de Queiroz se conheceram por causa dela, né? Ela era amiga de infância do Queiroz e acabou apresentando os dois, que, enfim, anos depois vieram se envolver nesse caso, né, professora? Então, você vê como essa mulher ela foi um ponto-chave em vários momentos e é uma personagem que a gente nem sabia que existia até agora, né? Então foi através dela que o Elcio e o Rony Lessa se conheceram e foi um depoimento dela que derrubou o álibi do Rony Lessa e que acabou motivando aí a delação premiada. Essa história ela tá ficando cada vez mais... Não deixa de ser uma história triste, mas pelo menos ela tá começando a se revelar, né? Cara, assim, eu não vou, né, por motivos muito óbvios, eu não vou ficar comentando muitas coisas sobre o caso, pois sou um cidadão do Rio de Janeiro, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, e temo pela minha vida, né? Enfim, e as pessoas Se você que... achar que não se sente seguro para falar, não não vou comentar muito por alto, né? Enfim, e quem acompanhou o caso viu alusões ao subúrbio, enfim, então vou ficar... Mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante para falar sobre isso, e é uma coisa que eu acho importante falar desde sempre, né, cara? É importante, óbvio, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muita calma para falar isso, para não parecer que eu estou dizendo outra coisa, né? É óbvio que é fundamental saber, né, quem é o mandante do crime, é fundamental compreender fazer a reconstituição do crime, né, enfim, do mandante, quem financiou, tudo isso é importantíssimo, tá? O que eu vou dizer não diminui em nada a importância fundamental, né, de entender isso, né, de compreender e saber bem quem são esses atores, né? Agora, dito isso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado
quando fala dessa história, para que isso não seja compreendido enquanto um crime isolado. O que eu quero dizer com isso? Né, por exemplo, quando a gente fala, lembra de um outro caso aí que causou uma certa comoção, o Amarildo, né? Quantas pessoas tiveram antes do Amarildo e quantas pessoas tiveram depois do Amarildo? Né? O Amarildo foi esclarecido os fatos, né, do que aconteceu com o Amarildo, pessoas foram condenadas, e o que mudou? Né? E o que mudou com relação a essa máquina, sabe, né, de assassinar pessoas pretas, pobres, enfim, favelados? O que mudou nos últimos anos? Sabe, você vai pegar a letalidade da polícia do Rio de Janeiro atual, tá altíssima, talvez uma das maiores dos últimos anos, sabe? Então, assim, o que eu acho que é importante, né, mais uma vez, isso em nada diminui a necessidade de entender quem mandou matar, né, quem é o executor, né? Agora, é importante, é fundamental que, e aí a militância, enfim, vai ter um papel muito importante nisso, né, de não deixar esse caso se tornar um caso isolado, sabe? Tipo, a gente tem que entender que a morte da Marielle, ela é, antes de tudo, um sintoma, né, da política. Eu ia falar da política fluminense, mas o que a gente viu ao longo dos últimos anos é de que essa tecnologia, vamos chamar assim, né, porque eu acho que é importante entender que a milícia, o crime organizado são tecnologias nesse sentido, né, no sentido lato da palavra, que essa tecnologia se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Que essa tecnologia, essa relação, né, esse conluio de forças, né, que ora se manifesta sob a forma de, né, de uma ocupação territorial com cobrança de impostos, ora se manifesta, né, pela própria forma como a polícia carioca, a polícia fluminense atua, especialmente nas regiões mais pobres da cidade, e que ora se manifesta sobre a forma de candidatos, de políticos, né? E dessa vez se manifestou assassinando uma vereadora, né? Tipo, assassinando a Marielle. Então, assim, é importante que a gente compreenda que esse caso não é um caso isolado, sabe? Que isso não é um caso isolado. Então, assim, o meu medo com relação a isso é que uma vez que se elucide, né, que foi fulano, foi ciclano e pronto, prende e tudo se resolve, sabe? O meu medo é que o meu medo porque eu sei que vai ser isso que vão tentar fazer. Sabe? Vai ser exatamente isso. Vão tentar logo isolar o acontecimento. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo inferir quem foi o mandante ou coisa do tipo, não, porque, enfim, não tem dinheiro para pagar processos e coisas do tipo, e não trabalhamos com ilações. Mas, tipo assim, independente de quem seja o mandante, independente de qual seja a causa, o que não vai mudar é o fato de que vão tentar transformar isso, né, num evento isolado. O cara mandou porque, sei lá, eu estou especulando, tá? Porque a Marielle, a ação da Marielle ameaçava o domínio de fulano de tal numa região. Por que fez isso? Porque, entendeu? Não, sabe? Assim, foi a Marielle, mas podia ser, sei lá, o Marcelo Freixo. Podia ser eu, podia ser, obviamente com as devidas proporções, né? Eu estou dizendo aqui que é uma máquina que pode descartar, né, nesse sentido, assassinar, executar, desaparecer qualquer um que, de alguma forma ou de outra, se coloque como um empecilho para o seu avanço. E é importante, e assim, esse que é o ponto, assim, que as pessoas compreendam. Isso é uma coisa que eu falo estando aqui no Rio de Janeiro, né? E eu falo, inclusive, muito para as pessoas do próprio Rio de Janeiro, porque é muito comum que se fale, por exemplo, das milícias, né? Enfim, de grupos de extermínio, como se fossem eventos localizados no subúrbio do Rio de Janeiro, nas periferias do Rio de Janeiro.
as milícias estão na cidade inteira. Quando eu digo que estão na cidade inteira, estão na cidade inteira. Sabe? Então, estão em todos os espaços da cidade. Então, esse discurso de, eles estão lá, né? A milícia está chegando aqui, sabe? Tipo, não é assim. A gente tem que entender que o Brasil, né, e não só o Rio de Janeiro, né, que o Brasil, ele uma coisa que... Desculpa, porque esse é um tema que eu reflito muito, mas é uma coisa que eu acho importante dizer assim: não existe Estado paralelo no Brasil. Né? Não existe Estado paralelo. A milícia não é um Estado paralelo. O crime organizado não é um Estado paralelo. O crime organizado da milícia é o Estado como se faz naquelas áreas. Né? Ele se manifesta de outras formas em outras áreas, mas ele está ali. Sabe? Então, assim, quando você olha, por exemplo, para isso tem um germe, né? Isso tem uma semente que está lá na ditadura militar, na própria maneira como se separou o território nacional, como se implementou a tal da ideologia da guerra revolucionária, né? Mas isso a gente vai longe se a gente for para essa história. E é impressionante, a gente estava falando, né? O Brasil nunca enterrou Joaquim Levy, né, cara? Tipo, nunca desistiu do Joaquim Levy. Mas o Brasil nunca desistiu do Golbery também, né? Tipo, o Brasil nunca enterrou o Ustra. Pior que o Ustra, nesse esquema, o Ustra era só um executor, né? Eu tô falando assim, quando a gente vai olhar para as pessoas que criaram o sistema, né? Que são pessoas que muitas vezes são esquecidas, o Brasil nunca enterrou esse fantasma, né? Sabe? É esse que é o processo. Então, assim, quando você olha para o assassinato da Marielle, e assim, gente, desculpa, isso não é loucura. Eu falo como antropólogo, né? Como uma pessoa especialista no tema, né? Tipo, o assassinato da Marielle começa em 64. O assassinato da Marielle começa em 1964. As forças que se juntaram, que tornaram possível uma vereadora ser assassinada, né? Tipo, no Rio de Janeiro, essas forças nascem em 64. Né? Não é à toa que você vai ver o envolvimento de policial militar, de policial civil, você vai ver o envolvimento de bombeiro, que também é outro dado importante para falar, né? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer com isso. Eu acho que, enfim, sem me expor, coisa do tipo.